Dragon News Flash. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. E não, você não está ouvindo errado. Essa é sim mais uma edição do Dragon News Flash. Dessa vez a gente está aqui gravando não por falta de tempo, conflito de agenda ou alguma coisa nesse sentido que nos impediu de fazer o nosso programa regular. O que aconteceu foi que algumas notícias recentes apareceram e se mostraram importantes o suficiente para a gente trazer aí uma edição extra do Dragon News para poder tratar desse tema. Na tarde de hoje, no dia 5 de fevereiro de 2025, datando aí um pouquinho o podcast, mas é importante a gente frisar esse ponto, começou a circular pelos grupos de WhatsApp uma imagem com os seguintes dizeres. E aqui eu vou passar textualmente o que está na imagem, até pelo compromisso com a fidelidade do que ela traz. Abre aspas. Comunicamos que, a partir de janeiro de 2025, a distribuição de cards Pokémon no Brasil, que até o momento era feita com exclusividade pela Copag, passará a ser feita também por outras empresas, de acordo com as políticas definidas pela The Pokémon Company International. Esse modelo de distribuição já é adotado em outros países, passando a vigorar também aqui no Brasil. Seguiremos produzindo e distribuindo cards Pokémon em português a todos os clientes e canais por nós desenvolvidos nesses últimos 14 anos de parceria, sempre buscando o melhor nível de serviço e proximidade nos negócios. Em caso de dúvidas, contate o seu representante comercial da Copag. Fecha aspas. O que a gente pode falar sobre isso? Né? Num primeiro momento, eu confesso que a gente ficou um pouco impactado com essa situação, um pouco assustado, né? E aí passamos a investigar o assunto para ver o quão verídico poderia ser essa mensagem. É óbvio que o primeiro lugar que você procura são as redes sociais oficiais da Copag, e lá essa mensagem não aparece, né? Nem no Twitter, nem no Instagram, nem em nenhum dos outros canais da Copag nessas redes, não só nos relacionados a Pokémon. Apesar disso, a gente pôde confirmar que a mensagem é sim verdadeira e foi encaminhada aos representantes da Copag, ao redor do Brasil, que os representantes são aqueles vendedores, aquelas pessoas com quem as lojas fazem os seus pedidos, né? Então, essas pessoas receberam esse comunicado e, de alguma maneira, esse comunicado ficou público. Óbvio que a gente não parou por aí, continuou procurando mais informações a respeito e o que a gente conseguiu encontrar. Óbvio que as informações que eu vou passar agora, elas são preliminares, elas ainda carecem de uma publicidade por parte da Copag, mas no primeiro momento é o que a gente tem e que muito provavelmente deve se confirmar. A Copag, como trata a mensagem, vai continuar produzindo e distribuindo as cartas em português no Brasil e segue com a exclusividade desse tipo de produção e distribuição. Ou seja, no Brasil, carta em português é produzida e distribuída pela Copag, ponto. É isso. As distribuidoras vão poder fechar contratos diretamente com a Pokémon Company International para o quê? Importar cartas e distribuir cartas em outras línguas. E aqui a gente imagina que seja basicamente em inglês, que é o que geralmente vai ter demanda no nosso mercado, né? Não vejo fazendo muito sentido a importação e distribuição, por exemplo, de cartas em italiano ou em alemão no nosso mercado. Dito isso, já existiria uma distribuidora com um contrato desse tipo, que seria a Galápagos, né? Então a Galápagos traria esses produtos importados para distribuir para os clientes que com cadastro na Galápagos e que compram com a Galápagos terem acesso a esses produtos importados, notadamente em inglês. Fora isso, esse tipo de acordo não, a gente imagina, aqui é puramente especulação, tá? Que se a Copag já não tem mais essa exclusividade de Pokémon no mercado nacional, o que impediria a Copag de trazer outros card games, sendo nacionalizados? Óbvio que isso geraria algum tipo de concorrência no mercado, tão abalado com as recentes faltas de produto, falta de estoque e falta de reposição, mas eu não veria como impossível nesse cenário, Por exemplo, a gente tem aí um súbito crescimento de Lorcana, até no mercado nacional. A gente vê muita gente indo atrás, muita gente interessada nesse material. One Piece, o Digimon,
todos os card games que, né, tem um grande potencial a ser explorado aí e que, quem sabe, pode entrar nesse patamar aí, nesse portfólio da Copag, já que ela não possui mais essa exclusividade. Então, para finalizar, né, lembrando que são informações preliminares, a gente trouxe aí no Flash para te manter informado em relação ao mercado Pokémon. E aí, se qualquer coisa mudar ou isso aí se confirmar, a gente traz mais informações assim que possível, especialmente nas edições regulares aí do Dragon News Podcast. É isso aí, e até o próximo programa. E aí, tá curtindo o podcast? Nós acabamos de lançar o financiamento coletivo do Dragon News. Se você quiser e puder, acessa lá, apoia.se/dragonews_pod e conheça as tiers de financiamento. Qualquer dúvida, o link tá aqui na descrição do episódio e você pode chamar a gente pelo e-mail